Hi people, this is Teacher Vanessa from Scalimity Idiomas e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante quando se trata da gramática inglesa. Como você diria, eu planejo jogar futebol no final de semana? Diz aí. Eu sei, teacher! I plan to play soccer on the weekend. I'm sorry, mas não é bem assim que eu falo. E essa é uma dúvida muito frequente entre os meus alunos e é sobre isso que eu vou falar no meu vídeo. Quando eu tenho dois verbos, um atrás do outro na língua inglesa. E para isso nós vamos aprender sobre gerunds and infinitives. Tá, mas o que são gerunds and infinitives? Calma que eu te explico. Ok, vamos relembrar aquela frase que eu dei de exemplo lá no início. Eu planejo jogar futebol no final de semana. Então, ali eu tenho dois verbos, né? Eu tenho plan, eu planejo, e o play, jogar. Quando eu tenho dois verbos assim juntinhos, eu não posso deixar eles iguais. Eu preciso mudar eles, diferenciar eles de alguma forma. Então, nesse caso, eu teria que dizer que I plan to play soccer on the weekend. Então, eu estou usando um to infinitive para separar os meus dois verbos, ok? Eu estou usando um infinitivo para separar os dois verbos que eu tenho um atrás do outro. Em português, um verbo está no infinitivo quando ele termina em ar, er e ir, como correr, brincar, sorrir. No inglês, os meus infinitivos vão ser quando eu tenho um to na frente do meu verbo na forma base dele. Por exemplo, to eat, to laugh and to go. Então, essa é uma das situações que eu vou usar os infinitives em inglês, quando eu tiver um verbo atrás do outro. Isso quer dizer que sempre que eu tiver dois verbos um atrás do outro, eu vou colocar o to para separar e vai dar tudo certo. I'm sorry to say that, but no. Não são todos os verbos que eu posso simplesmente colocar um to na frente e seguir com o próximo que vai dar certo. Existem verbos que aceitam sim os infinitives, mas também existem verbos que exigem que eu use um gerund, ok? Que é quando eu tenho dois verbos, um seguido atrás do outro, e o meu segundo verbo termina em NG. E eu já fiz um vídeo sobre isso explicando tudinho de como funcionam os gerunds. Mas vamos relembrar rapidinho assim como é que eu posso organizar e tudo mais os gerunds? Por exemplo, enjoy. Enjoy é um verbo que eu sempre vou ter que usar com um gerund depois. I enjoy playing soccer on the weekend. Ou seja, eu gosto de jogar futebol no final de semana. Então, não posso falar de outra forma essa frase, porque senão ela estaria errada. Porque o meu enjoy, o meu verbo enjoy, só aceita que eu coloque um gerund depois dele. Mas eu já disse que eu já fiz um outro vídeo explicando direitinho como e quando usar os gerunds, e ele vai estar aqui em algum lugar. E além disso, né, então a gente já sabe que existem verbos que são seguidos de infinitives, verbos que são seguidos de gerunds, existem alguns verbos que aceitam ser seguidos pelos dois. Ou seja, tanto faz, eu posso usar um gerund ou um infinitive. Porém, alguns verbos vão mudar de sentido, outros verbos não vão mudar de sentido. Ufa, bastante coisa, né? But don't worry, I've got your back. Não se preocupa, eu tô aqui, eu vou te ajudar bem calmo e tranquilo. Alright, vamos por partes que vai ficar mais fácil. Então vamos ver alguns verbos em que eu preciso colocar um infinitivo no próximo verbo que vier a seguir. Olha só. Choose. She's chosen to buy the red one. Decide. She decided to stay home. Learn. They learned to say bad words in German. Need. They need to save money. Plan. We plan to meet tomorrow. Want. I want to get more exercise. Would like. Jake would like to have better study habits. Teacher, isso quer dizer que quem manda no verbo que vem depois é sempre o verbo que vem na frente? Yes, that's it. Isso mesmo. Ok, e uma coisa que vocês podem não ter percebido é que não importa se minha frase está no presente, no passado, no futuro, na forma afirmativa, na forma negativa, na forma de pergunta. O que é importante é eu ver qual que é o primeiro verbo e o meu segundo verbo vai ter que obedecer.
Então, eu vou fazer mais uma vez, vamos olhar mais alguns exemplos para a gente identificar direitinho, olha ali, como é que é essa questão dos tempos verbais. She's chosen to buy the red one. I decided to stay home. Do you want to do it? They learn to say bad words in German. They need to save money. We plan to meet tomorrow. Jake would like to have better study habits. Teacher, e essa é a única forma que eu vou usar o infinitivo? Não. Nós também vamos usar os infinitivos quando eu tenho frases em que eu quero usar um adjetivo. Eles vão aparecer depois de adjetivos. Em frases tipo, é importante fazer isso. É legal estudar no Sky Limit. É fácil aprender assim. Ou seja, quando eu passo isso para o inglês, vai ser um it's, daí um adjetivo, e então o meu to infinitive. Olha só. It's fun to study at Sky Limit. It's important to get enough sleep. It isn't easy to change your habits. Outro caso é para falar sobre a intenção de fazer alguma coisa ou o motivo de fazer alguma coisa. Ele vai para a escola para estudar. He goes to school to study. Ou então, duas crianças saíram para buscar a bola. Two kids left to get the ball. Bom, agora que nós já vimos que existem verbos que são seguidos por gerunds, então, são os verbos no ING, verbos que são seguidos por infinitives, nós vamos aprender um pouco mais sobre os verbos que são seguidos pelos dois, ou seja, tanto faz, vai dar no mesmo. Por exemplo, like. Nós podemos falar I like to cook or I like cooking. Begin. He began to run as soon as he heard the noise. Ou então, he began running as soon as he heard the noise. Love. She loves to eat pancakes on Sunday mornings. Or, she loves eating pancakes on Sunday mornings. Hate. They hate to travel by bus. Or, they hate traveling by bus. Start. By the time I got there, they had already started to watch the movie. Or, by the time I got there, they had already started watching the movie. Propose. As it was already late, he proposed to continue the meeting next morning. Or, as it was already late, he proposed continuing the meeting next morning. Prefer. I prefer to have my hair cut short. Or, I prefer having my hair cut short. E esses são os verbos, então, que eles podem ser seguidos tanto por gerunds quanto por infinitives. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. E são os mais fáceis de todos, né? Porque não tem mistério, aquele que vocês quiserem falar, só segue o flow, vai no fluxo. Porém, existem verbos que vão mudar de sentido dependendo daquilo que eu vou usar. Se eu vou usar um gerund ou se eu vou usar um infinitive. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, nós temos stop, remember, forget and regret. She stopped to smoke. She stopped smoking. O verbo stop. Então, quando eu falo she stopped to smoke, eu entendo que ela estava fazendo alguma coisa, ela parou aquela coisa e foi fumar. Mas quando eu digo, oh, she stopped smoking, eu entendo que ela não fuma mais, ela largou o vício de fumar, e então agora, she stopped smoking, alright? O stop com o infinitive quer dizer que eu parei para fazer alguma coisa. E o stop com o gerund significa que eu larguei um vício, larguei um hábito que eu tinha e não faço mais. Ou seja, o sentido da minha frase muda totalmente. E tem mais alguns verbos que são assim. Vamos ver. Vamos com o remember agora. I remember going to the beach. Ou então, she remembered to lock the door before leaving. Quando eu falo I remember going to the beach for the first time, quer dizer que eu lembro da primeira vez que eu fui pra praia. Ou seja, o remember com o gerund se refere a uma situação que eu já vivi, ou uma situação passada, uma experiência que eu tive. Mas agora, quando eu falo she remembered to lock the door before leaving, quer dizer que ela lembrou de trancar a porta antes de sair. Ou seja, ela lembrou de fazer uma tarefa antes de sair de casa. Então, o remember com o gerund vai ser em relação a uma situação que tu viveu
E remember com o infinitive vai ser de lembrar de fazer alguma coisa, de realizar aquela tarefa. Forget. E o forget, na verdade, vai seguir essa mesma linha de do remember, que quando eu vou usar ele com o gerund, eu vou falar sobre uma situação que eu vivi, e com o infinitive, então, também vai ser em relação a uma atividade, uma tarefa que eu teria que fazer. I'll never forget playing the guitar for the first time. Então, eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu toquei violão. Don't forget to take your lunch on your way out. Então, não esquece de pegar o teu almoço na hora da saída, então na hora que você está indo. So, forget com o gerund é sobre uma experiência vivida, e forget com o infinitive é uma tarefa, então, que a gente tem que realizar, ou não esquecer de fazer, né? E para finalizar, nós vamos ter o regret. O regret com o gerund é utilizado, então, quando a gente se arrepende de ter feito alguma coisa. I regret buying this jacket. I fell in love with it, but now I'm too embarrassed to wear it in public. Ou seja, eu me arrependi de ter comprado essa jaqueta. Eu me apaixonei por ela, mas agora eu tenho muita vergonha de usar ela em público. Já o regret, com o to infinitive, é usado para, então, dar notícias ruins, notícias negativas para alguém. Então, por exemplo, we regret to inform you, but you don't seem the person we are looking for. Nós lamentamos te informar que você não é a pessoa que nós estamos procurando. Alright, vamos colocar em prática tudo aquilo que eu acabei de mostrar? Então tá bom, eu vou falar uma frase e vocês têm que completar ela ali, tá bom? Alright, let's go. He learned the piano by himself. He learned to play the piano by himself. She needs everything. She needs to say everything. They like comic books. They like to read comic books, or they like reading comic books. I hate veggies. I hate to eat veggies, or I hate eating veggies. It's good here. It's good to have you here. And that's it. Many things to think about, right? Então, muitas coisas pra gente pensar sobre, alguns detalhes pra prestar atenção. Porém, today, bastante dicas, né? Eu falei bastante coisa, então eu tenho certeza que se tu praticar, se tu assistir tua série, teu filme, ouvir tua música, fazer tua aula de inglês, tu com certeza vai conseguir decorar tudo direitinho e memorizar de uma maneira bem tranquila e suave. Porque tudo é questão de praticar. So, I hope you enjoyed this video, that you could learn something new, and we'll see each other next time. Alright? Bye!